No dia 19 de janeiro, a comunidade tolkieniana entrou em polvorosa depois de mais de 4 anos que a série da Amazon do Senhor dos Anéis foi anunciada. Finalmente saiu o bendito nome, é pra aplaudir de pé! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina Casagrande e sejam todos bem-vindos ao canal Tolkienista. Pois é, no dia 19 já começou bem cedo para mim, porque 00h20 toca o interfone aqui de casa, eu já estava dormindo, meu marido que atendeu, e eles avisaram que tinha uma caixa para mim, eu já fiquei super curiosa. Mas eu quase desci de pijama mesmo, mas eu falei assim, não, dormir é sagrado, amanhã eu vejo isso. Aí, depois do café, eu já fui correndo, curiosa, saber o que era, né? Procurar saber o que era. Aí eu vi a caixa, eu falei, o que tem aqui? Mistério. Postei lá no Instagram e eu fiquei muito feliz de ter recebido, porque não tem como negar, né? Esse Senhor dos Anéis, volume único, com desenhos do Alan Lee, é um privilégio receber. Então, eu fiquei muito animada. E foi muito legal ver essa caixa super bonita, escrita em Tengwar, e com a data, né, do início da série, 2 de setembro e tudo mais. E a empolgação foi tão grande também, não só pelo presente, é claro que eu fiquei feliz, não tem como negar, mas porque depois de 4 anos, mais de 4 anos de anunciar a série, né, de repente começou a surgir um pouquinho mais de coisas substanciais. A gente viu um mapa de Númenor lá atrás, já faz 2 anos, eu acho, viu aí a equipe técnica, viu a data, né, no final do ano saiu aquele cartaz que aparecem as 2 árvores, a gente acha que são as 2 árvores, mas agora saiu o nome e eles mandaram esse presente, então parece que a coisa tá acontecendo mesmo, então a gente fica empolgado, né? Então não teve como disfarçar a surpresa, né? Pelo menos para mim. E na sequência, depois de eu ter recebido essa caixa, já no próprio dia saiu nas redes sociais, primeiro no Twitter, o teaser, né? Com o nome, O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Eu não vou falar nesse vídeo aqui o que eu achei do nome, embora eu já tenha colocado no Instagram, que eu gostei, os motivos um pouquinho, embora tenha aquele toque, né, porque anéis e anéis de novo, a gente que estudou letras, jornalismo, fica um pouco da repetição de palavras, mas eu entendo muito bem o marketing, mas isso é uma discussão para um outro vídeo. Achei super válido, aí fica aí o gostinho da minha opinião. Aqui achei super válido, que abrange bastante o que é bem descritivo, o próprio Ronald Kimsey disse, né, bem descritivo o que vai acontecer na série, é usado esse trecho, né, essa expressão, o Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder nos livros. Mas não vamos discutir isso aqui mais a fundo por hora. Mas assim, depois desse despertar dos elfos, ou eu poderia dizer despertar do dragão, não sei, não tinha como, estava mais que na hora de falar algumas diquinhas para vocês que eu acho que podem ser legais para aproveitar bem essa série. A primeira dica não poderia deixar de ser esta: leia os livros. Que livros? Aí que fica um pouquinho mais pormenorizado, né? Eu começaria pelo próprio Senhor dos Anéis, esse tijolão aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então esse tijolão aqui, volume único do Senhor dos Anéis, ou você pode ver na versão dos 3 volumes, na edição que você tiver, é claro. Quem nunca leu O Senhor dos Anéis, eu recomendo fortemente para ler o livro todinho. Apesar de poder assustar um pouco, na verdade, é um livro que tem muitas camadas. Então você, numa primeira leitura, vai ter um aproveitamento, em outros, e assim sucessivamente. Você pode ler muitas vezes e sempre descobrir coisas novas.
E não se assuste com o tamanho do livro, né? Pense um capítulo por vez e aproveite a jornada, aproveite a aventura. Quem já conhece, eu sugiro reler. Por que não, né? É sempre bom ler O Senhor dos Anéis. Mas eu destacaria aqui alguns capítulos chaves para a gente ficar mais atento para o que vai acontecer para a série, né? É sempre muito bom a gente ler a obra original antes de ver a sua adaptação. Então essa é a nossa oportunidade. O primeiro capítulo que eu destacaria aqui é A Sombra do Passado, tá na Sociedade do Anel. E também destacaria o Conselho de Elrond. Eu acho que esses dois capítulos eles resumem muito. Ah, também o prólogo. Antes de começar o primeiro capítulo, uma festa muito esperada, tem o prólogo. Então eu acho que também é muito legal essas três partes para saber um pouquinho mais sobre o Senhor do Escuro e seu artefato mágico. E eu também destacaria, é claro, os apêndices. Tem o apêndice A, com os anais dos reis e governantes, e o apêndice B, os contos dos anos, que tem a cronologia, e então você fica aí fixando as datas cruciais. Eu acho que esses dois apêndices são importantes. Então, são 62 capítulos mais 6 apêndices divididos em 9 partes, o que daria mais ou menos um pouco mais de 2 meses para a leitura, se você for ler um capítulo e um apêndice, uma partezinha do apêndice por dia, se você for muito disciplinado. É claro que tem gente que lê muito mais rápido e tem gente que lê muito mais devagar, e eu não acho que tem melhor ou pior, é só estilo e tá tudo certo. É só para ter um parâmetro aí. Se a gente fizesse uma coisa bem disciplinadinha de um capítulo por dia, dá mais ou menos aí 2 meses e meio. Outro livro muito importante é o Silmarillion, que está aqui também, cheio de post-it. O Silmarillion trata mais da Primeira Era, né? E antes um pouquinho da Primeira Era, mas a parte da Primeira Era é mais extensa no Silmarillion. Mas ele tem um Akallabêth, que fala sobre a ascensão e a queda da Ilha de Númenor, que trata da Segunda Era. Então, se você não quer ler o Silmarillion inteiro ou reler o Silmarillion inteiro, eu recomendo fortemente, é claro, mas se você só quer ler algo que ambienta ali na Segunda Era, eu recomendo o Akallabêth, é claro. E também tem dos Anéis de Poder e da Terceira Era, que também é muito legal. Afinal, a série, apesar de falar da Segunda Era, vai falar dos Anéis de Poder. O nome da série é Os Anéis de Poder. Então, seria a outra parte do Silmarillion que eu acho que vale a pena dar uma lida ou uma relida. Mas se você nunca leu o Silmarillion, leia completo. São 29 capítulos, então daria mais ou menos um mês, mais umas 10 partezinhas, introdução, notas sobre pronúncia, etc. Então daria um pouco mais de um mês. Juntando aí o Senhor dos Anéis mais o Silmarillion, daria 3 meses e meio, 4 meses, vamos dizer assim. Agora, é bom lembrar que a gente não sabe exatamente quais são os direitos autorais, né? Não foi revelado, não ficou claro quais são os direitos autorais que a Amazon conseguiu para fazer essa série. De qualquer forma, eu acho que é crucial ler o Silmarillion se você quer conhecer bem a Segunda Era. Lembrando que a Segunda Era é a menos descrita pelo autor, por Tolkien, então a gente não tem muita coisa sobre ela. Mas nesses livros, no Senhor dos Anéis e no Silmarillion, a gente tem um bom material, principalmente no Silmarillion. Outro livro já traduzido para o português, que eu super recomendaria, é Contos Inacabados, mas eu iria mais ou menos nessa ordem. Senhor dos Anéis, Silmarillion, e depois eu iria para Contos Inacabados. Principalmente ler o Silmarillion antes. Às vezes você não precisa nem ler o Senhor dos Anéis, porque o Senhor dos Anéis ele conta uma história muito pontual, né? Mas ele tem vários gostinhos ali que é legal para você entender. Mas de repente você quer ir direto para o Silmarillion, beleza. Mas leia o Silmarillion antes dos Contos Inacabados. E ele também é dividido em partes, é um livro bem grande, acho que tem umas 600 páginas por aí. E a primeira parte conta da Primeira Era, a segunda da Segunda Era. Então já corre para a segunda parte para entender um pouquinho mais da Segunda Era e aprofundar mais depois de uma leitura do Silmarillion. Tem também da Terceira Era, a terceira parte, né, que eu acho que vale super a pena
mesmo que a série vá falar sobre a Segunda Era, tem algumas coisas, umas curiosidades muito legais nesse ato aí, antes de começar a Guerra do Anel. Então, acredito que a série também vai abordar um pouquinho do início da Terceira Era, nem que seja no fim da série, mas acho que vale a pena sim ler sobre a Terceira Era também em Contos Inacabados. E Contos Inacabados tem 58 capítulos, mais 5 partezinhas extras, né? Introdução, essas coisas extras que sempre tem, notas e tudo mais. Então, daria aí um pouco mais de 2 meses. No total, eu acho que em 6 meses, se a pessoa for muito disciplinada, ela consegue ler O Senhor dos Anéis, Silmarillion e Contos Inacabados. Tem gente que lê muito mais rápido, tem gente que demoraria muito mais. Então, de repente, se já leu esses livros, pegaria alguns capítulos para rememorar, ou de repente vai para o Silmarillion e fica com Contos Inacabados, não sei. Aí vai do gosto de vocês. Eu fiz um vídeo aqui no canal contando um pouquinho sobre qual a ordem de leitura, vale super a pena ir atrás dele. Assim vocês formam a sua própria opinião, se entendem como leitores e procuram fazer o que é melhor para vocês. Isso aqui é só um esqueminha que eu pensei, meio quadradinho, só que a gente vai moldando conforme a personalidade de cada um. Eu mesma não acho que seria assim tão quadradinha, um capítulo por dia. Tem dia que eu vou ler mais, tem dia que eu vou ler menos. A vida ela é muito dinâmica. Mas eu fiz um esquema assim bem sistemático para a gente ter alguma ideia. Faltam aí quase 7 meses, um pouquinho menos de 7 meses para a série começar. Então dá muito tempo, sim. E quem quiser ler só as partes, então sobra tempo. A segunda dica é: questione a fidelidade. Eu recebo muitas perguntas, mas a série vai ser fiel ao original, aos livros? Não sei, mas o que afinal é ser fiel ao original? E mais ainda, por que ser fiel ao original? Não estou dizendo que eu não tenho essa expectativa de que eles leiam muito bem a obra do autor e eles não tenham como um grande espelho, uma grande fonte, as obras de Tolkien. Eu tenho essa expectativa, eu respeito muito as adaptações, principalmente do Senhor dos Anéis, do Peter Jackson por isso, porque eles leram com profundidade, eles andavam com o livro do Senhor dos Anéis na mão, então isso era muito legal. Mas a gente tem que ter em mente que fidelidade é uma coisa muito frágil, existem muitos estudos, e o termo talvez não seja tão adequado. É claro que você fazer um bom estudo sobre o original é o que se espera, principalmente de uma obra como a obra tolkieniana, que é tão descritiva, tão detalhada, tão bem cuidada com as suas nuances. Mas até eu, particularmente, já falei aqui no vídeo sobre adaptações, me preocupo ainda mais em que as pessoas entendam o espírito da obra, entendam o propósito que ela tem por trás, do que tanto os detalhes descritivos, assim, não que eu não ache importante, eu acho bastante importante, porque Tolkien faz parte do ethos tolkieniano, dar essa importância para os detalhes das descrições, faz super parte, mas eu acho que ainda na hierarquia dos valores ainda é mais importante ver qual é o propósito da obra, né? Que rumo que ela segue, qual que é a direção, qual que é o objetivo filosófico que tem por trás, ainda que não seja doutrinário, que não seja categórico, né? Ele não está buscando fazer nenhuma doutrinação pela literatura dele, mas você vê que ela tem um senso ali, ela tem um senso de valores, ela tem um rumo para se chegar, ela tem um senso estético também, não só ético, mas estético. Então, entender o cerne, eu acho que é mais legal ainda do que ficar se apegando a detalhezinhos, tamanho do dragão, não sei o que lá, porque isso é um pouco mais moldável em adaptações. Mas, para a gente questionar a fidelidade, eu pensaria em 3 coisas. Primeiro, por mais que seja muito descrita uma cena no livro, ela vai ser concebida na minha mente de uma forma única, e na sua mente de uma forma única, e na mente do autor de uma forma única. Nunca a gente vai imaginar exatamente a mesma coisa,
por mais que esteja muito bem descrito. A gente pode imaginar coisas muito próximas e a gente fala, nossa, é assim mesmo que eu imaginei. Mas na verdade, é muito único, é que nem impressão digital. O jeito que a gente imaginou nunca vai ser idêntico ao que o outro imaginou. Muitas vezes a gente vai ver uma identificação, vai, mas nem sempre essa identificação vai ser tão direta, às vezes vai ser bem discrepante. Outra coisa que eu acho legal para pensar, para questionar essa questão da fidelidade, é que uma adaptação é mais uma forma de se contar a mesma história. Assim como o original, a questão escrita, a literatura, também é uma forma de se contar uma história. De repente, essa história ela está anterior até mesmo de quando ela foi passada pelo papel. Mas isso é uma outra discussão. São simplesmente formas diferentes para a gente contar a mesma história. E o terceiro ponto que puxa esse segundo que eu falei agora é que o audiovisual, a literatura são linguagens diferentes. Então é lógico que vai ter mudança, porque a maneira que eu for contar uma história pelo audiovisual, ela vai requerer outros recursos. Então invariavelmente vai haver mudanças, precisa ter mudanças. Se a gente quer idêntico ao livro, a gente nem assiste a série. Vai ler o livro e seja feliz, não tem problema nenhum. Vai de cada um. A terceira dica, que é uma das que eu mais gosto, é forme uma comunidade de amigos ou várias comunidades de amigos. Existem vários espaços na internet também, agora com cuidado, né, na pandemia, mas a gente já tem mais oportunidades de encontros presenciais. Então, tem muitas oportunidades, fóruns na internet, tem comunidades nas redes sociais, WhatsApp, Telegram. No Tokenista a gente tem um canal no Telegram, eu vou deixar o link na descrição, e na descrição do canal do Telegram tem um link para entrar no grupo do Tokenista, que lá as pessoas têm oportunidade de mandar mensagens e conversar, né? O canal é mais eu que mando as notícias mais dentro do grupinho, que está na descrição do canal. As pessoas podem conversar, bater papo, e isso é muito gostoso, né? Você dividir com seus amigos. E a série, ela vai mandar um episódio por semana, então dá tempo das pessoas conversarem, vai ter lives, pretendo fazer lives também, num horário aí que dê para todo mundo assistir. Então, tem muita oportunidade para a gente conversar. O 4 é leia artigos, leia reportagens em sites, em redes sociais que você considera confiável. Eu teria um bom critério, né? Procure aqueles sites, aquelas redes sociais que esperam notícias oficiais. Às vezes não vem tão rápido assim, mas é melhor você ler algo com critério, um pouquinho mais aprofundado, um pouquinho mais inteligente e, sobretudo, mais confiável do que ficar pegando aqui rumor e não sei o que, mas que não é tão confiável e a gente só perde tempo. Então, é também muito legal você ler análises para aprofundar mais o que você está assistindo. Eu acho que é uma ótima forma de você aproveitar a série, sobretudo depois que ela tiver começado. E a última dica é: vai com calma. Aproveite. A série é um entretenimento, sobretudo também para mim, embora também faça parte do meu trabalho. É cultura também, mas vai com calma, né? Às vezes a gente cria tantas expectativas que a gente se decepciona, então baixa as expectativas e vai aproveitando. Nossa primeira reação, às vezes, quando vê alguma novidade, algumas pessoas ficam eufóricas, outras pessoas ficam empolgadas, mas não tão eufóricas assim, outras ficam mais céticas, outras mais fechadinhas, reticentes. É importante a gente perceber que a gente tem, isso é só uma reação primária, cada um com a sua reação primária, desde que você entenda que é só uma reação primária e você respeite a reação do coleguinha, né? E aí, depois de um tempo, você consegue sossegar o seu facho, eu espero, né? E aí ver as coisas de uma forma mais ponderada. Eu mesma brinquei, lá quando saiu o nome da série, eu falei assim, hoje... Como é que eu falei mesmo? Esqueci. Hoje a gente tá no hype, amanhã a gente fica de boas. Ou seja, hoje eu tô empolgada, tô mesmo, faz 4 anos que eu tô esperando o nome dessa série, me deixa, mas amanhã a gente vai fazer análise, a gente vai entender um pouquinho mais. Algumas pessoas não gostaram tanto do teaser, né, que é onde apareceu o nome, mas de repente você descobre que ela tem efeitos práticos e não
efeitos digitais, de computação gráfica, e isso já é uma descoberta muito positiva, surpreendente, porque parece que teve, né, computação gráfica, e também nos leva a discussões interessantes. Será que a computação gráfica realmente foi essencial para a fantasia ser convincente? Não necessariamente. A tecnologia sim, porque a gente vê aí as câmeras bem detalhadas, vendo as imagens pequenas ficarem tão grandes, né? Tem umas lentes super boas, mas não é computação gráfica, eles estavam com forjas mesmo. Então isso é muito interessante. De repente você vê que a tecnologia, ela às vezes, entre aspas, retrocede, e isso também favorece a fantasia. É uma longa discussão, né? E os entendedores do assunto podem discorrer melhor. Mas, resumindo, se eu pudesse dar uma dica, seria: baixa suas expectativas, porque aí você não se decepciona e você, quando acontecer coisas boas, você só comemora, só celebra. Eu confesso que eu estava bem cética, bem sem saber o que esperar dessa série, e agora eu já estou timidamente, não conta o dia do hype, porque já passou, agora estamos de boas, timidamente entrando pro time dos cautelosamente otimistas. Eu provavelmente vai ter muitas coisas que eu não vou gostar nessa série, posso estar enganada e vou ficar muito feliz se eu estiver enganada, se eu gostar de tudo, mas eu acredito que provavelmente vai ter muita coisa que eu não vou gostar tanto, mesmo porque eu sou muito chata com tudo, com livro, com série, com cinema, eu sou muito crítica, mas eu acho que vai ter coisas muito legais sim, e isso me trouxe uma grande esperança, e vou ficar muito feliz se eu estiver enganada e goste muito da série, mas eu acho quase impossível eu gostar de absolutamente tudo, né, gente? Mesmo, sei lá, o filme do Senhor dos Anéis, a gente vai ter uma outra crítica. Embora eu ame o filme do Senhor dos Anéis, por exemplo. Já o filme do Hobbit, os filmes, né? Não gostei tanto. Mas, de repente, essa série nos surpreende tanto que ganha um nível aí dos filmes. Por que não? Vamos esperar. Por enquanto, eu estou cautelosa aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que alguma dica tenha servido para vocês. É claro que eu não espero que todas sirvam para vocês, mas que alguma delas inspira vocês a formarem a sua opinião para aproveitar melhor a série, para se divertir mais. Baixe suas expectativas, prepare-se durante o caminho. Como vocês devem ter notado, eu gravei este vídeo antes de saírem os 23 pôsteres de divulgação da série que vocês estão vendo aí na tela. E é claro que o hype só aumentou. São muitos detalhezinhos, runas, Tengwar e outras pistas para o fandom e os especialistas, tudo junto misturado, especularem. Eu já tenho alguns palpites de quem pode ser quem, mas isso fica para um outro vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desses pôsteres. Antes de começar, divirtam-se e antes de tudo isso, deixem seu like e se inscrevam no canal. Beijos e até mais!